Banho de Cachoeira, episódio 50. 50 episódios. Incrível. Nunca estava a imaginar como estava chegando esse número ali. E interessante é que o último episódio antes daquele foi gravado, ou seja, foi publicado um mês atrás. Um bocadinho acima de um mês até. Foi dia 25 de agosto. E eles disseram que ser pelo menos gravado dia 27 de setembro. Algumas pessoas estavam a acompanhar, talvez eles pensam que eu desisti. Não, nunca desisti, ok? Foi um interregno, foi uma pausa que teve que acontecer por motivos muito bons. Um deles é repensar. Podia começar esse episódio de pintar um quadro negativo, um quadro cinzento, pendido para aquele que é normal, que é reclamação, de que só tem suporte, que tem resultados que estava gostando de ter. Podia ir para aquele caminho lá, mas que ele é o melhor caminho e nunca estava mesmo para aquele caminho lá, ok? Se nunca te tem suporte, moda-se o universo te pedindo para me fazer, quer dizer, que eu tenho que fazer, independentemente do suporte. Não tem que ter um porquê bem forte, moda boa também, se vou querer fazer alguma coisa na boa vida. E vou querer para dar certo. Vou ter que pensar direito, vou ter que pensar vou ter que definir certo para o que, claro. E nessas reflexões que vou ter que fazer e definir para o que é certo, daqueles o melhor caminho que um ser humano pode tomar é definir o porquê que ele está a fazer o que ele está a fazer. Ok? Vou ter que definir o porquê. Porquê que vou estar a fazer o que vou estar a fazer. Esses episódios que eu tenho gravado, este é um porquê bem forte, entre outros porquês. Este é um porquê bem forte que é uma esperança lá no fundo de minhas filhas um dia ouvir esses episódios para se sentir orientado. Esse experimento, de modo banho de cachoeira, a intenção é refrescamento, a intenção é a pessoa que te ouvir para ouvir palavras que te leva a mente a refrescar e também a despertar. Para despertar tem que ter desconforto, ok? Já me referi isso várias vezes naqueles episódios anteriores. Mas, além de que a intenção lá, de refrescar e despertar, não tem esperança que de ser entendido que minha campanha que me está a fazer é para pessoas, nesse caso, se minhas filhos ouvir esses episódios um dia, que este entender que a melhor coisa que uma pessoa está a fazer na vida é viver a partir de instrução. Procura ser instruído. Tem várias formas de ser instruído, uma daquelas é académica, está na forma académica, vai para a academia, vai para a universidade, escola, que a gente chama académico, ok? Para quem quer saber, claro. Mas, para mim, para a minha noção contente de existência até agora, aquela parte académica é muito importante, com certeza, mas ele que é mais importante. Tem muita gente que tem formação académica, mas que esta muito deseja, muito mesmo. Melhor formação, melhor instrução vou ter conseguir na casa. Através de seio familiar, se eu tiver a sorte, João Paulo assim, de ter pais conscientes, para criar um seio familiar a condizer, ou simplesmente, se eu tive aquela sorte lá, vou poder fazer acontecer, mesmo que já vou estar grande. Que é na boa casa, procura ter livros, procura ter acesso facilitado à internet e vou procurar tirar proveito dessa maravilha do mundo moderno que são as novas tecnologias. Então, instrução.
Então, banho de cachoeira, primeiro é para cair no ouvido de forma refrescante. Em paralelo, que pode ser chamado de segundo, é para ser despertador. Em paralelo, pode ser chamado de terceiro, leva pessoas, portanto, é ser uma influência para pessoas optar para viver uma vida que base na instrução. Tá bom? Fica bem claro que assim. A gente improvisa mais uma vez. Às vezes a gente fazer algumas pausas para poder saber dizer como também fala, para poder procurar ou escolher dizer como poder falar outras coisas, simplesmente escolher. Porque uma para fazer assim, correndo o risco de ser mal interpretado, de coisas que ficam muito bem falado, muito bem expressado, enfim, riscos como está disposto a correr, sem nenhum problema. Quando eu era mais novo, ainda tinha topada na vida. Tinha topada. Oh, meu Deus. Muito topada mesmo. Por causa do que é falta de instrução. Infelizmente, não podia pôr assim, ou nunca teve quem que instruir-me a melhor, porque ele é uma verdade, ele é pelo menos minha verdade, ou, por causa da minha personalidade, mesmo que não podia achar alguém para instruir-me, talvez nunca dava a aceitar. Porque me tem uma personalidade muito forte, então quando é assim, infelizmente, ele te belisca ou ele te paga um bocado de humildade. Quando é assim, fica falta humildade para uma pessoa, baixa a guarda e escuta. Então nunca pode simplesmente culpar alguma outra parte porque ter uma ideia de instrução que uma pessoa mais jovem deve receber, nunca pode fazer aquilo lá. Não tem que assumir também a parte de responsabilidade, mesmo que me era mais novo, muito novo, menino não importa, adolescente não importa, mas me tem que assumir a parte que é principalmente essa parte de falta de humildade. Mas o que como poder dizer depois que já me era tão novo, o modo que me era antes, não considero ainda que me é novo, mas em termos de idade, meio século já é uma boa idade. Me transforma a minha vida completamente. Maneira como consegui instrução. Simplesmente, resumidamente, curto e grosso, direto ao ponto. Instrução. Me caí perfeito? Com certeza que não. Não tenhas falhas? Yes, com certeza que me tens. Te procura melhorar constantemente. É uma tarefa, é uma luta diária. Ok? Então, mesmo que não caia perfeito, não tinhas imperfeições, não tinhas falhas, com certeza, mesmo assim, estou muito melhor do que me era antes. Muito melhor. Então, é muito bom caminho e tenho orgulho nisso. Porque, como te falei assim, não está a gostar de boa também que te assisti, que te ouvi, que vou te ouvir, vou falar assim de bom mesmo. Vou sentir orgulho na bom mesmo. Ok? Por isso é como te falei dessa forma ali. Com essa convicção, com essa certeza que poder pisar nas fronteiras de arrogância. Ok? Entre tantos problemas como podia apontar, nunca também apontar de uma forma mais detalhada ou mais específica, também generaliza um bocadinho. E sempre te preferir escolher que as áreas da vida. As 7 áreas. Onde é que é a área familiar? Data de problema familiar. Ok, me solta assim. Nós é data que tem mesmo os problemas. Ok? Onde é que a forma como resolver os problemas familiares? É entender a melhor ou simplesmente diferente essas questões familiares. E onde é que é entendimento? É perceber que a família quer só aquele sangue. Ok? Yes, família quer só aquele sangue, man. Família é muito para além de laços de sangue, daquele tal chamado de laços de sangue. Ok? Então, hoje não está a considerar que esse ali é um salto gigantesco que anda. Então, família formada, ao botar forma uma família, ele quer laços de sangue, porque botar
começa a namorar com alguém que pode ter algum laço de sangue, com certeza. Pode que ter nada, pode ser zero. Que até existe nunca zero, mas ok. Tá bom? Então lá, ao botar formar uma família, botar começa a estabelecer novos laços de sangue. Tem filhos, por exemplo, já começa a ter laços de sangue. Ok? Então, minha percepção, minha entendimento sobre família é muito diferente. Por isso, hoje me considero que, em grande parte, me tenho resolvido esse problema familiar. Focado naquele dentro de casa. Aquele fora de casa, desmonte laços de sangue. Me prender a ter uma mentora fantástica que é Mel Robbins. Ele tem uma teoria que chama teoria Let Go. Let Them. Então, aquele fora de casa, aquele que chama laços de sangue, preferi, e ainda bem, entender como deve let them. Não importa quem. Essas pessoas que têm que entender. Não importa quem. Let them. Não importa se é primo, não importa se é tio, se é tia, não importa se é irmão, não importa se é papá ou mamá. Let them. Para hoje gente é difícil por causa que estou tudo em inglês diz entangled. Tudo um amaranhado que pessoas, mesmo pessoas formadas, que te aconselham a ir para aquele caminho lá. Mas mesmo pessoas formadas, nem toda gente é bem formado. E tua formação um dia te perder valor porque também chega à conclusão que era bem assim. Ok? Então, me empreender a fazer muito bem. Entender coisas dessa forma de muito diferente. Tá bom? Então, aquele é uma das grandes vitórias que eu considero que eu tenho e te conto aberto por também por poder bentê-la. E as partilhas é que é para não falar de mim simplesmente tem arrogância. Não, é que é assim, acabou de entender assim, por favor, tá bom? E as partilhas é para tentar levar a esperança que se mim está poder, vou também botar poder. Outras áreas, área de saúde. Aquela outra área contém grandes vitórias na minha vida a partir de instrução. Nunca também falei sobre ele porque é uma área muito delicada. E, enfim, qualquer problema de saúde que você bota poder resolver praticamente bolso. Se for mexer de ajuda médica, com certeza. Vá para médico. Mas acabou pôr boa saúde na mão de nenhum médico. Médico já é ser humano. Esta falha. Ok? Tem que pôr boa saúde e na bom mão. Com ajuda médica, sim. Mas nunca 100% na mão do médico. Ok? Boca te vai entender isso. Tá ok. Que tem nenhum problema. Não te espera que eu te entender. Porque se eu entender, boto aí que ele te ser expressado de credo, de muito boa vontade, de querer bem, tá bom? De querer para resolver tudo os problemas de saúde sem depender de ninguém. E para você saber que bota poder. Essa é aquela parte mais difícil de pessoas que até nem querem ouvir. Quanto mais acredita, bota poder. Se mesmo está poder, vou também bota poder. Não quer mais do que bom, não quer mais do que ninguém. Então, naquelas duas áreas lá, resultados que me tem na minha vida é por causa de instrução. Deixa eu ir para mais uma área. A área profissional. Ok? Durante 8 anos, me tive de experimentar procura fazer uma carreira na coaching. Coaching é simplesmente passar instrução. Ok? Teve sucesso? Yes, com certeza que teve. Com certeza que teve. Mas que teve aquele sucesso que me estava a desejar. Aí ele fica curto.
Então tive que fechar empresas em 2024. Foi terrível, credo. Fase muito difícil. Arranjei trabalho, comecei a trabalhar de novo. Aquele trabalho continua a querer assim, de fazer um ano. Agora foi dia 27, de fazer um ano amanhã, dia 28. Dia 28 de fazer um ano. É impressionante. É mesmo impressionante resultados nesse curto espaço de tempo de um ano. Porque como te conseguir resultados tão fortes, modo como te conseguir, mais uma vez, instrução. Nunca está à toa. Então gosto de boa também, vou sentir assim. Castote à toa. Ok? Não podia contar detalhes de maneira como te conseguiu, o que é como te consegui no espaço de menos de um ano. Mas não vale a pena. Não vale a pena, porque senão também queimou da arrogância que a parte nunca estava a gostar. Vá para aquele. Deve ser entendido de que forma, apesar de nunca te poder controlar o entendimento de ninguém. Então, vamos falar de 3 áreas: a área familiar, a área de saúde e a área profissional ou carreira. A empresa, como tem lá que assim, escolhe mesmo para me fazer carreira lá, para me reforma lá. Apesar de mim nunca também reforma. Nunca trabalhei até o último dia. Ok? Vou conseguir entender isso? Que a gente pensa que reforma é bom. Reforma que é bom nada. Reforma está para pessoas bitch. Ok? Enfim, nunca também elaborar muito sobre isso, assim, um dia não poder falar sobre isso, ok? Mais uma área. Área financeira. Área muito polêmica. Muito polêmica. Muito polêmica. Área financeira não está ok. Não está oscila, tchau na área financeira. Tchau mesmo. Nunca tive mais uma vez entrar em detalhes porque não vale a pena. Mas não está ok, grinha, assim. Está ok. Eu me tive na fase, credo. Eu me tive na fase quando eu dava para pessoas que não estão vivendo nos Estados Unidos, caso não quer saber. Dava para pessoas que não poder objetivar, portanto, ter o objetivo de viver de fazer $10,000 mensal. Tinha um programa quando tive de participar nele que é chamado Noble Goldman, onde é que ele te propôs fazer $12,000 mensal. Como não te fazer coisas aí para crioulo, o cabo-verdiano falou, não, que é possível, é impossível, aquela gente que está nem flanela. Pois é, já não teve naquelas fases lá, muito tranquilamente. Mas coisas estão a oscilar. Por causa do quê? Muitas coisas que têm de passado. Muitas coisas, muita herança e não só. Herança em termos de comportamento, tanto padrões de comportamento, heranças mesmo em termos de gene, tanto questões genéticas, sistema nervoso, tudo que ele assim te conta nos bons resultados que o Bucari tem na boa área financeira. Então tudo é coisas que a gente não pode ficar na superficialidade. A gente tem que ir muito a fundo para a gente resolver, e assim não tem um sistema nervoso capaz de trazer o resultado que o Bucari tem. Ok? Mesmo estou contente. Onde é que está com relação à minha área financeira? Não estou contente. Não quero mais? Com certeza, porque me é ambicioso. Mas não estou contente. Porque me dão volta por cima, onde é que estava a parecer que estava a ser muito difícil dar volta por cima. Então, aquela é mais uma área. Mas é como estou a conseguir resultado na área financeira. Mais uma vez, modo que as outras áreas vão apontar, instrução. Ok, mais uma área, uma ponta 4, assim. Já uma ponta 5. Área espiritual. E a área espiritual também entendo que é a melhor fase da minha vida. Oh yeah, com certeza. Na final de agosto, mais uma vez, nunca te dava detalhes, mas no final de agosto vamos fazer uma pequena viagem para me realizar algo. Oh meu Deus, nunca estava a imaginar que era tão bom aquilo que me vai fazer. Nunca estava a imaginar que a partir daquela viagem, a partir daquilo portanto, que me fazer, minha entendimento de espiritualidade melhora consideravelmente.
E com certeza que resultados a partir daí é a condizer. Maneira como chegar naquele ponto lá. Mais uma vez, instrução. Porque quando estou a ouvir, por exemplo, podcast, eu, praticamente todo dia, vários mentores, me ler livros, eu, me tem biblioteca na minha casa, modo a compreender o que a gente deve fazer. Tem uma frase que está a dizer, que acho que é Jim Rohn, que cria essa frase ali, que origina essa frase ali. Quer dizer, pessoas de mentalidade de pobreza está querer ter TV plasma nessa sala. Seja, prioridade é ter um TV plasma. Quer dizer, pessoas de mentalidade de riqueza querer ter biblioteca nessas casas. Ok? Quem me que inventa isso? Então, me empreender mais, eu quando a fazer e mas eu te dizer, é resultado tudo de instrução, de ser instruído a hora quando assiste podcast, de ser instruído a hora quando assiste cursos, a hora quando investir em livros, de ler livros, mesmo livros, de ler várias vezes, credo. Enfim, já me indica 5 áreas, ok? Deixa-me para uma sexta área. A área intelectual ou a área das inteligências. De preferir chamar a área das inteligências, porque é no mínimo 2 inteligências. Inteligência da mente analítica, da razão, do raciocínio, uma inteligência mais masculina e uma inteligência mais feminina, que é a inteligência emocional. Naquele lado lá, pouco te conseguir desenvolver sem instrução. E nada na vida que é impossível. Mas que lá é quase impossível mesmo. Então, resultados que contei mais uma vez na minha vida e que eu gosto de botar também, de acontecer a partir da instrução. Mas muita gente tem preguiça, pá, muita preguiça. Essa é uma parte que estava a frustrar-me, mas me tenho conseguido trabalhar nisso cada vez melhor e me estava a frustrar cada vez menos. De pedir pessoas a pessoas ler livro. De até desenvolver planos para mostrar pessoas para ler livros que te levam a ler um livro até fim. Pessoas que te querem ouvir. Pelo menos pessoas que estão conectadas na mim. Hoje, dia 27, termina um livro que eu comecei a ler 2 semanas atrás. Vamos fazer um plano. Não chegar no fim do dia 27. Não sabia que eu estava chegando no fim do dia 27, porque é resultado de um plano. Plano bem feito. De que a gente aplica SMART. Técnica SMART, mas enfim. Eu quero desenvolver boas inteligências, tanto a da mente analítica como a inteligência, chamada inteligência emocional. Potente, fundamental esse desenvolvimento na instrução, leitura e não só. Porque, por exemplo, antes estava a falar sobre espiritualidade. Uma das formas de entender espiritualidade, por exemplo, a partir de ensinamentos de Sadhguru, é entender que a gente tem que ir para além da mente. Para além da mente. E quando a gente fala de inteligências, nos percepção de inteligência é ficar preso no cérebro, que nem na mente, no cérebro. Então a gente entende inteligências na singular. Inteligência a partir de neurônios, a partir do cérebro. Que ele é simplesmente inteligência da mente analítica. E a segunda inteligência, ele é mais relacionado com o coração. Ok? Ele é mais fundamentado para questões de coração. Inteligência do coração. Mas, tanto um como o outro é já limitado. Vou conseguir desenvolver muito mais do que ficar preso simplesmente na mente. Não importa se é mente analítica ou mente emocional. Mas para além da mente. Saber o que pode existir para além da mente. Só vou conseguir chegar lá com base na instrução. Já vou falar de 6 áreas. Vai ficar só mais uma área, que é a 7ª área, que é a área social, que é aquele que mais não tem problema nele. Vamos por assim. Porque a minha maneira de ser é muito diferente de pessoas que têm hipótese de entender.
minha esperança era que a pessoa estava a entender, mas mais uma vez trazendo Sadhguru, ele está a dizer que se uma pessoa é inteligente, que te espera para ninguém entender, por ninguém vai entender mesmo. Então tem dificuldade na área social, dificuldade. Queria resolver isso com certeza, devem conseguir um dia. Nunca tinha dificuldade na área social, por mim era para o diante, ok? Aí eu não pensava que não tinha teu amigo, não tinha teu conhecido. Amigos, que realmente é amigos, é que é bem assim. Mas, acho que eu tenho culpa de nada. Me também um cara de confiança. Onde que és descoberta como fazer muito tarde. Nunca fui uma pessoa de confiança. Não tenho coragem para assumir isso. É lamentável, com certeza. Nunca tinha caráter. Mas, tinha de fazer um esforço tremendo para me desenvolver isso. Para me tornar cada vez mais uma pessoa de confiança. Ok? Aí, não tenho certeza que com o tempo, não também ter resultados na área social. Moda como estava a gostar mesmo. Da coisa de ter um amigo, mas amigo verdadeiro. Apesar que é possível ter muitos amigos verdadeiros, ok? Mas, alguns, pelo menos. Uma mão cheia, 2 mãos cheias, quem sabe? Ok? Enfim, que esta área, ok? Caso eu tinha dúvida de que esta área da vida é que esta área. Tudo que é resultado que você tem, não importa na qual é que a área, é a partir de instrução. Procura instrução. Procura ser uma pessoa instruída. Aí, quando nesse ponto de gravação ali, te lembramos de pessoas com conchê. Pessoas, pelo menos, que estavam mais próximo de mim até 2024. Ao quando pensa na cada daquelas pessoas, onde repara vários problemas em comum, que é problema de uma pessoa só, em comum. Daqueles problemas é superficialidade. Pessoas querem viver só no superficial. Querem vá para fundo. Ok? E quando a gente tem filhos, a gente devia viver na superficialidade. Filhos é muita responsabilidade. Muita mesmo. Ok? Aquele é daqueles problemas que pessoas têm. Superficialidade. Outro problema que pessoas têm, quando pensam em pessoas que não estavam conectadas na ex, quer dizer que também, tudo aqueles problemas que me te indica, me também tinhas, ok? Porque se não estava conectado nessas pessoas, é que estava, tanto a revelar o que é que estava em mim, como podia que criou é. Mas não tenho coragem para é. Outro daqueles problemas são por assim como, segundo, é uma palavra bonita, mas difícil de entender. Se a gente pensa que este entender, acho que não entender nada. Que é chamado autenticidade. Ok? Autenticidade. Muita gente, mas muita gente tem problema com relação a isso. Com relação à autenticidade. Até quis fazer programas para desenvolver, para ajudar pessoas a desenvolver isso. Por mim também, eu me estive a desenvolver mais eu. Mas infelizmente nunca teve aquele sucesso como estava a gostar. Porque não estou a fazer programas através do Zoom. Aí que teve aquele acompanhamento, aquela assistência necessária para que os programas funcionem. Talvez um dia também volte para isso, mas ainda não. Ok? Então, primeiro problema, superficialidade. Segundo problema, autenticidade. Terceiro problema, que é também muito difícil de entender. Ok? Ele tem uma palavra difícil até de expressar. Desidentificação. Yes. Também mais uma vez me tenta fazer programas sobre a questão da desidentificação. Muita gente, a grande maioria dos mortais se vive convencido que é o que é. Ok? Por causa de identificações. Teve pessoas a viver enganado. Estou convencido que é o que é. Então dizer, eu gente que não te aconchegas mais do que esta aconchegas mesmo. Que é difícil. Ok? Outro problema
Normalmente nunca te chamaste de problema, ok? Mas para poder facilitar a comunicação, já usei essas expressões de grinha, ok? Um outro problema grande que pessoas têm, pessoas que eu dou conta que eles têm, é com relação a honra. Honra o próprio nome. Meu Deus. Me era um daqueles que estava a fazer isso na minha vida. Hoje ainda procuro que fazer. Ainda nunca estou a conseguir porque é tanta coisa que estava enraizado que desenraizar é difícil, mas é possível. Ok? Quando uma pessoa que está a honrar essa palavra, ele está a dizer uma coisa e ele está a fazer outra. E me era forte nisso. Ok? Ela treina a cabeça fora. Mas não está melhor. Não está melhor. Tá bom? Yes. Preciso de coragem para a gente dizer essas coisas que assim. Exato. Mais um problema. Vamos tomar no quê? 4 que assim? Acho que sim. Agora saber, te improvisa, nunca te ganha um papel diferente. Te bata simplesmente abrir boca e tchau coisas sempre. Até que oi fechado. Um outro grande problema é chamado compromisso. Compromisso. Tchau, gente a dizer que as querer transformar, as querer mudar as vidas, as querer desenvolver. É só de boca para fora. És que te conseguir assumir um compromisso, mas és mesmo. A hora que esta fala que és querer desenvolver, és que te comprometer com relação àquele desenvolvimento. Aí te fica só na vontade, só no interesse. Este interesse, este tem vontade de desenvolver, este tem vontade de mudar a vida. Mas tem mais vontade do governo mudar do que de és mesmo muda. Está a pensar que para mudar as vidas, o governo tem que mudar, patrão tem que mudar, trabalho tem que mudar, marido tem que mudar, ou esposa tem que mudar. Acho que está a reparar que para mudar a vida, você tem que mudar. Mas para mudar, você tem que assumir compromisso, mas bom mesmo. Você tem que assumir um compromisso naquela mudança. Ok? Enfim, estamos já até ali. Mas eu dizer, ainda vai ter pensando em pessoas que não estavam conectadas na ex e se vou te assistir a esse episódio, se vou era um deles, nunca te querer ofender, ok? Nunca te querer simplesmente ponto ao dedo. Nunca te querer dar despertar, se botava-te a ser uma dessas pessoas com problema com relação à superficialidade, com problemas com relação à autenticidade, com problemas com relação às identificações que nunca te consegui desidentificar, com problemas com relação a honrar a boa palavra, com problemas com relação a compromisso, mabo mesmo. Se boé um daquelas pessoas ali, não está ali para boa, ok? Não está ali para ponto ao dedo simplesmente. Não está ali para ajudar a superar esses problemas, caso você querer ajuda. Há um bocado de fazer de forma profissional. Infelizmente, temporariamente. E assim te estou a oferecer. Então, usa e abusa porque assim vou te fazer feliz, ok? Tá bom? Yes. Não estou a oferecer. Não estou a oferecer chamadas porque é só através de chamadas para ajudar discernir, descobrir que vou te fazer para resolver esses problemas. Ok? Enfim, nunca tenho noção da hora, nunca tenho noção de tempo, quanto tempo que já me gravar. Este deve ser episódio 50. Também ter continuidade com certeza. Não também chegar na 100. Nunca te depender, cada vez mais nunca te depender de reação de ninguém. Não estava a gostar de ter reação, claro. Não estava a gostar de ter retorno. Mas as pessoas têm mostrado que é autêntico. Aí esta falou uma coisa e cai bem assim. Cai bem assim. Se DJ, não gosta de dizer o que te fazer. Nunca tu é um comentário. Que tu é um suporte. Afinal, que ele gosta, quer dizer que este gosta, ele quer bem gostar, é só simpatia. Ok? Então, também continuando, também chegar numa centena, com certeza. Não pode levar mais um mês para gravar episódio 51, tranquilamente, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Ok? Mas a gente também continua. Esse é certo. Porque esse nome sabe bem de cachoeira. O conceito é forte, bem de cachoeira, ok? Então também continua com certeza.
Se pode trazer-me retorno, me agradecer do fundo do meu coração, ou na privado, ou publicamente comentando, ok? Partilhando a pessoas que você gosta, que você desenvolver. Me dava a agradecer, com certeza, tá bom? Mas nem que for feito, me dá continuar porque me tem um porquê muito forte com as filhos. As filhos, para ter alguma orientação de seres papá. Jânia, Jaci, Jason, até agora. Ok? Esse é para vos ver. Esse é para vos. Um dia ainda espero que vos também receber de a melhor forma. E com certeza, minhas sobrinhas, sobrinho que te lembra se não tem. Não tem sobrinho, sim. Através de minhas primas e primos, não tem sobrinho, sim. Através de irmão, não tem um sobrinho através de irmão, até esquecido. Mas aquilo que estava a falar crioulo e esses episódios, é na crioula. Pode estar enganado, ok? Pode estar enganado e ainda fico contente se me tem enganado. Ok? Então, esse é bem de cachoeira para cair no ouvido de forma refrescante, como algo diferente, palavras diferentes, conceitos diferentes, palavras novas, conceitos novos, mas também para cair no ouvido de forma desconfortável, até certo ponto, para ajudar a despertar, porque eu conseguir despertar na conforto e para ser uma influência para levar a decidir levar uma vida com base na instrução, para conseguir resultados muito mais elevados na boa existência. Foi um prazer enorme até agora. Quanto mais só te digo no episódio número 50 e aguarda para essa nova fase entre 50 e talvez uma centena. Até já. Um forte abraço.